quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia e eu fiz escalada no 23º encontro daqui da cidade de Itabuna no ano de 2015. Eu subi Andrade e fiz a 80ª escalada de Salvador em 2016. Bom, pessoal, como vocês já conheceram a gente, eu e Bia estamos aqui nesse vídeo para poder contar um pouquinho para vocês a história dos Santos Juninos. E se vocês prestaram atenção, a gente começou o nosso vídeo cantando um pedacinho da música Somos Nós. E nós vamos falar agora sobre a história de São Pedro e de São Paulo. Muitos não sabem, mas eles também fazem parte dos Santos Juninos exatamente por ser comemorado no mês de junho, principalmente na data de hoje, no dia 29 de junho. É o dia que nós celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Mas qual foi a importância destes dois santos na nossa igreja, na nossa vida? Bom, São Pedro, ele era um discípulo, de Jesus Cristo. E antes dele se chamar Pedro, ele se chamava Simão. Jesus, ele foi apresentado a Simão através do irmão de Simão, que era André, que era discípulo de João Batista. Então André apresentou Jesus a Simão e Jesus e Simão, eles começaram uma amizade, podemos dizer, Até que um dia, Simão, ele era pescador, assim como seu pai, e ele estava, à beira de um rio, quando Jesus foi encontrar com eles. E foi neste dia que Jesus olhou para Simão, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, se eu não me engano, e ele disse: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que forte as palavras de Jesus. E é a partir disso que nós temos consciência da importância de São Pedro na nossa religião e na nossa vida. São Pedro foi o homem escolhido por Jesus Cristo para que fosse a pedra que iria edificar a nossa igreja, que é una, santa, católica e apostólica. São Pedro, ele foi o escolhido para ser o primeiro papa, aquela pessoa que iria representar o cristianismo para todas as pessoas do mundo. Naquele momento, Pedro não entendia, a dimensão de que seria, de como seria. Mas olha só, estamos aqui até hoje, sendo partes dessa igreja, sendo membros dessa igreja, sendo partes de um só que é Jesus Cristo. E temos hoje a figura do Papa Francisco como o nosso Pedro da atualidade. Aquele que aceitou a missão que Jesus deu para ele, para que ele pudesse ser a pessoa que nós iríamos olhar e imaginar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra a igreja de Cristo está sustentada. É sobre esta pedra que a igreja de Cristo permanece viva 2020 anos após tudo acontecer. Então, São Pedro, ele não esteve sozinho nessa missão. E por esse motivo nós temos São Paulo, que por mais que não tenha conhecido Jesus verdadeiramente, ele foi apresentado a São Pedro e juntos eles fundaram a igreja. São Pedro teve aquele papel, o papel de ser a pedra que iria edificar a igreja, de que onde tudo iria começar, sendo a igreja templo e principalmente a igreja povo de Deus instituída em São Pedro. E São Paulo foi aquela pessoa, aquele homem que recebeu o chamado de Cristo. Mesmo inicialmente ele sendo um perseguidor de cristãos, após ele ver uma forte luz e ficar cego, e após ele ouvir a voz de Deus falando com ele de uma maneira única, ele simplesmente aceitou a sua missão de sair pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. São Paulo, ele também tem a sua função especial, porque quando ele foi lá até o encontro de Ananias, antes de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. E Ananias disse para ele: levante, volte a ver. E foi por esse motivo, que Saulo acreditou de que Deus existia e acreditou que ele precisava aceitar aquele chamado, aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele simplesmente parou de perseguir os cristãos e começou também no futuro a ser perseguido por ter se tornado cristão. São Paulo, ele foi o maior propagador da palavra de Cristo, o maior propagador do evangelho por todos os lugares do mundo. E nós percebemos aí
que nós não podemos ser simplesmente aquela pessoa que vai na igreja templo, mas que nós precisamos também ser como São Paulo e sair pelo mundo para pregar o evangelho a toda criatura. A data da festa deles é no dia de hoje, como eu já falei, no dia 29 de junho, e é celebrado junto porque nos recorda a memória lá do início, de quando a nossa igreja foi instituída e a função de São Pedro e de São Paulo agindo juntos na nossa vida até os dias de hoje, onde eles deram o passo inicial e hoje estamos aqui para continuar aquilo que eles colocaram no nosso coração a pedido de Deus. E falando das festas juninas, a gente não pode esquecer do santo que abre todas as comemorações, né? Que é Santo Antônio, que tem sua festa lá no dia 13 de junho. Ele que é o santo dos milagres, protetor das coisas perdidas, santo casamenteiro, né? Santo dos pobres. Ele que nasceu e foi chamado de Fernando, então seu nome de nascimento é Fernando. Ele sempre teve esse contato com Deus, desde pequeno orava, né? Agradecia a Deus. E ele é de uma família muito rica. Então, aos 15 anos, ele resolveu deixar essa vida para trás, mesmo contra a vontade do pai, e entrar num convento de ordem agostiniana. E nesse período, né, ele realmente demonstrou um grande interesse, né, e curiosidade pela palavra, pela Bíblia, pela oração. E realmente se focou muito nesse estudo, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, então ele realmente ficou muito voltado nessa parte do estudo. E ele virou sacerdote. Mas foi quando ele conheceu 3 franciscanos que ele realmente se sentiu muito mais tocado, né? E um chamado mesmo. Esses 3 franciscanos que ele conheceu eram missionários que tinham feito uma missão lá no Marrocos e ele ficou com muita vontade, né? De também fazer isso. Então foi aí que ele entrou para a ordem franciscana. E quando ele estava a caminho para o Marrocos, né? Porque ele decidiu que era isso que ele queria fazer. Ele ficou muito doente e teve que retornar para a Itália. E nisso, quando ele retornou, ele teve a oportunidade de conhecer São Francisco e começou a rezar pregações, né? Ele tinha muita sabedoria, tinha muitos dons e realmente começou a colocar isso em prática de uma forma, né? Uma forma diferente do que ele planejava, né? Aquela coisa de que os planos de Deus pra gente não são os mesmos que a gente quer. E isso também aconteceu com Santo Antônio, né? E realmente ele se mostrou ali igreja senhora marcada, sempre com as pregações dele nas praças e tudo mais. E ele fez muitos milagres, né? Que muitas pessoas iam ali visitá-lo, né? Para escutar o que ele tinha para dizer. Então, realmente ele tinha, né? Essa palavra dele tinha muita força, né? Você via que ali tinha muito Deus. Então, Santo Antônio operou muitos milagres assim, de uma forma que não foi como ele esperava, mas que foi tão linda, né, quanto. Então, essa é um pouquinho da história de Santo Antônio. E para terminar de falar sobre os santos juninos, vou falar um pouquinho sobre São João, né, São João Batista, que tem sua festa no dia 24 de junho, uma data que é muito importante, né, acho que aqui para o Nordeste, né, uma festa muito importante para nossa cultura. E ele é conhecido como Santo Festeiro, porque ele foi primo de Jesus, ele foi responsável pelo batismo de Jesus no Rio Jordão. Ele que é filho de Zacarias com Isabel e que seu nascimento foi um milagre, né? Porque seus pais eram considerados idosos, sua mãe era considerada estéril, né? Por não ter conseguido engravidar, né? Enquanto era jovem. Então, o anjo Gabriel apareceu, né, pro seu pai e anunciou a gravidez da esposa, né? Então, realmente foi um milagre. E no nascimento de João, acendeu uma fogueira, porque quando teve a visita de Maria e Isabel, ela pediu para acender a fogueira para anunciar, né, o nascimento do sobrinho. Então, no dia que ele nasceu, né, acendeu a fogueira, né, para avisar ela que o menino tinha nascido. E por isso que a gente tem essa tradição de acender fogueira nas festas, né, juninas, principalmente na noite de São João. E quando o João ficou adulto, ele foi morar no deserto, né, para rezar, para fazer sacrifícios, né, para pregar. E ele foi reconhecido, né, como um profeta, ele passou a ser conhecido como profeta. E ele sempre anunciava a vinda do Messias, né. E ele até às vezes era confundido, achava que ele era o Messias, mas ele sempre deixou muito claro que não era ele. E ele sempre batizou, né, ele batizava todos que se arrependiam. E quando Jesus foi até ele, né, para ser batizado, ele mesmo não se achando digno, né,
de batizar Jesus, achava que Jesus tinha que batizar ele. Ele fez isso, né, com muito amor, com muita fé. E a partir daí, Jesus começou sua vida pública e João continuou, né, nessa vida que ele já tinha, de pregar, de denunciar injustiças, de denunciar as ofensas contra Deus. E isso que levou à prisão dele e à sua morte, né? Mas que é uma pessoa que vai ser sempre lembrado, né, pela sua bondade, pela sua humildade, né, por aceitar, né, a sua missão com tanta fé, com tanto amor e de ter essa devoção muito forte até o final de sua vida, né? Então, essa é um pouquinho da história de São João e é isso. Bom, gente, e eu acho que falar da importância destes santos já foi de maneira bem reduzida dito por mim e por Bia enquanto a gente explicava um pouquinho sobre a história deles para vocês. Mas que fique a reflexão de que nós possamos também ser esta pedra que quer edificar a Igreja de Cristo, primeiramente no nosso coração, depois na nossa casa, depois no nosso grupo de amigos, depois, quem sabe, fazer algum zonal, aquele que é tímido e que tem um pouquinho ainda, né, de insegurança para isso, mas que a gente sabe que no fundo também somos como São Paulo e que possamos ser cada vez mais como São Paulo e semear a palavra de Deus em todos os lugares, para todas as pessoas, independente de cor, de raça, de etnias, que a gente possa ser serviço, respeitando sempre o outro, claro, mas que a gente possa também mostrar que nós estamos aqui para Deus e nós queremos ser este serviço, queremos ser este amor, queremos ser pessoas em clima de oração em qualquer lugar, ser igreja sem hora marcada, que nós possamos também ser como Santo Antônio. E se Deus fizer um chamado pra gente, independente de qual seja, que nós possamos aceitar, que nós possamos ser aqueles que no nosso interior a oração seja a senha principal do Wi-Fi que conecta a gente com Deus. E que possamos tomar o exemplo de São João, que ele, assim como batizou Jesus Cristo, assim sendo seu primo, também fez com que Jesus nos batizasse no nosso batismo. Que possamos aceitar verdadeiramente a promessa que fizemos no nosso batismo, que renovamos a nossa crisma para quem for crismado, e que possamos aceitar essa luz que nos foi dada no nosso batismo e que hoje nós podemos espalhar essa luz que carregamos dentro de nós por todos os lugares. Que nós possamos simplesmente brilhar e levar Deus, que é essa luz maior, a todos os nossos irmãos, seguindo o exemplo de São Pedro, de São Paulo, de Santo Antônio e de São João. E agora que você já conhece um pouco mais sobre a história, né, desses santos, chegou a hora de vocês participarem com a gente desse momento. A gente realmente quer propor para vocês, para que vocês reflitam um pouco, né, sobre quem foram esses santos, né, como a Ana falou, sobre a importância deles na nossa vida, como a gente pode ter eles como exemplo, né, para seguir sendo igreja sem hora marcada, para seguir sendo pessoas em clima de oração. E a gente pede, né, a gente quer que vocês postem uma foto nos stories, pensando em qual desses santos você mais identifica. E aí você, para marcar o movimento, né, do Instagram, do movimento de Itabuna, o de Salvador, e marcar 3 amigos para que eles possam ver esse vídeo e também participar do desafio. Tá certo? Obrigada, gente. Um beijo. E só para vocês não esquecerem, somos nós a igreja do presente, gente que vê no espelho seu rosto resplandecer. Somos nós, o rosto que a igreja quer ter. Valeu, alpinista!